controle aí. E aí, família colorada? Pois é. Noite gelada no Rio Grande do Sul, mais quente para nós colorados. Graças a Deus conseguimos aí uma importante vitória e importante vitória nisso. Tá? Os 3-0 que o Internacional tocou na frequência, tá? Se fosse 1-0 seria importante de qualquer forma. Um primeiro tempo bem distinto do segundo. O primeiro tempo do Internacional foi muito melhor que o segundo tempo, apesar de o aproveitamento. O Internacional chegou 2 vezes ao gol no segundo tempo, naquela falta que o Lucas colocou na cabeça do Moledo, e agora esse cruzamento em que o Patrick, né, conseguiu colocar a cabeceio. Mas a realidade é uma: o Internacional não fez um grande jogo. Jogou o suficiente para vencer. Achei o Internacional muito recuado no segundo tempo. Eu esperava mais do Inter nesse segundo tempo em relação ao primeiro. Pois é, Jaqueline, já podemos dar uma respirada. Ainda bem, isto vai dar um pouco mais de tranquilidade para o Odair Hellmann, não é? Continuar o seu trabalho, certo? O Leonardo, boa noite, acha que tem que colocar o Luca e o Rossi, né? Olha, gente, nós estamos assim, ó, vivendo, tá? Nós colorados estávamos em depressão. Com os resultados, com o futebol apresentado, na verdade, Oliveira. Boa noite, um abraço para Floripa. Apesar da vitória, alguém colocou que foi tudo bem hoje. Olha, gente, eu acho que não foi tudo bem, não. Mais uma vez no segundo tempo, o Internacional apresentou um futebol fraco, apesar dos 2 gols. Tá? Como eu esperava mais, o Inter recuou demais no segundo tempo. E nós tínhamos a oportunidade no segundo tempo de amassar a Chapecoense e empurrar eles para trás. Não foi isso que fizemos. Eu não entendo essa postura do Odair Hellmann em recuar demais o time. Tá? A gente espera mais. Apesar de ser a primeira vez que essa formação toda está jogando, nunca tinha jogado esta formação. E também não sei se o treinamento, não é, Fred Cruz? Boa noite, Jonathan, Dani Alves. Se esta formação que entrou em campo era a que estava sendo preparada para entrar, tá? Ou se a formação era diferente, com o D'Alessandro em campo e o Luca fora, não sabemos. Isso é uma coisa interna. Sérgio, boa noite. Tá? Sorrir que é importante, né, cara? Porque, como eu falei, nós estávamos deprimidos novamente. Um abraço para Sombrio. Os amigos acham que alguns aqui falando do Damião. Cara, na realidade a bola não chegou no Damião Redonda. Tá? O Internacional tentou muita bola longa e se perdeu muito. O Internacional perdeu muito passe errado. Tá? Foi jogo de passe errado. Não, como eu falei, não foi um jogo de beleza plástica, futebol bonito apresentado, mas foi eficiente, não é? Eficiente. Alguém colocou: Rodrigo Moledo foi um monstro, para mim foi o melhor jogador do Internacional, porque ele jogou parelho os 2 tempos. O Lucas jogou bem, melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Lucas apenas colocou aquela falta na cabeça do Moledo, mas também desapareceu. O Lucas desapareceu em campo no segundo tempo, mal tocando na bola. Mas é um jogador importante, é um jogador que gosta de bater gol, que tem faro do gol, e para mim é titular. Quem vai sair? Problema do Odair, não é? Boa noite, Rodrigo, um grande abraço. Wagner Scott, eu achei o time terreno passe demais. E acabei de falar isso aí, não é? O Inter continua lento, mas foi mais rápido, meu amigo, do que nos outros jogos. Tá? O Internacional foi mais rápido do que nos outros jogos, apesar da transição. Tá? Apesar da transição ainda ser lenta. Lucas, boa noite. O problema é o técnico. Eu concordo com vocês. Apesar da vitória de 3-0, nós não podemos mascarar. Algumas pessoas até podem me dar umas pedradas aí. Tá? Mas, cara,
não é técnico para o Internacional. Não é, o Odair não. Já falamos sobre o Moledo, eu falei, não deu para ver muita gente entrando aqui. Se o Dali é jogador pro segundo tempo, até pode ser, cara. Eu acho que o Dali não tem mais perna para correr 2 tempos, tá? E tem que ver se o Dali realmente vai ter essa condição, se está passando por algum problema, tá? Ficou fora de novo. E aí o Internacional teve uma briga lá, no bom sentido, com a STJD para conseguir o efeito suspensivo para colocar o Dali em campo hoje e contra o Corinthians. E o Dali não entrou. Vai ter que cumprir em outra partida. Christian, valeu a pena se esperar pelo Moledo. E eu disse para vocês, o Moledo ainda não está 100%. O Moledo ainda falta mais um degrau para chegar a 100% da sua forma. Então ele tem mais a dar ainda. O Moledo tem mais para melhorar. Vamos ver aqui o Chico. Não acha que o Dourado já está há 3 anos na mesma bola e não vai render mais do que isso? Acho que o limite do Dourado é esse, meu amigo. Eu concordo com você. O Fernando, o Luca é o melhor jogador do Inter? Cara, tem que esperar um pouquinho mais. Nós vimos muito pouco do Luca na realidade. Mas hoje é titular no Internacional, amigo. Cristiano Moura. Esse cara é bom. Acho que deve estar falando do Luca, né? Estamos subindo na Icola, graças a Deus, né, meu amigo? Bruno Santos. Bruno, não. Eu vou te ser muito franco aqui. Com esse time, se o Inter tem chance de ser líder no Brasileirão? Não temos, não. O futebol apresentado hoje, com esse futebol apresentado hoje, a gente não tem chance de ganhar das equipes de ponta, entendeu? O futebol do Internacional teve muitos erros hoje, continua lento perto dos outros. Ele melhorou consigo mesmo. Ele jogou muito mais do que jogou no Grenal. Ele não jogou recuado como não jogou no Grenal. Ele esteve melhor do que jogou com o Flamengo. Agora nós temos que avaliar o adversário. O nosso adversário não representou perigo. E a Chapecoense teve no primeiro tempo apenas uma bola, aquele chute no poste, e agora no final 2 bolas ali, uma que o defendeu. No mais, a Chapecoense não representou perigo para o Internacional. Tá? Hoje sim, uma boa noite. Com certeza a gente estava precisando disso aí. Tá? Concordo contigo, Vamir Juliano. Douglas, por aí. Tá? Pois é, gente. É isso aí. Entendeu? O importante foi o seguinte. Gente, o importante é o seguinte. Vamos botar na nossa cabeça. Nós não temos um grupo qualificado para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Nós não temos um grupo para chegar entre os 4, 5, 6 primeiros. A nossa luta é para chegar numa Sul-Americana entre os 10. Essa é a nossa luta com o que nós temos aí em mãos. Certo? E o mais importante de tudo, nós estávamos na zona do rebaixamento e se nós não tivéssemos ganho essa partida, a pressão seria muito maior, principalmente porque o próximo jogo seria contra o Corinthians. Então, o importante hoje foi a vitória. Independente dela ter sido de 3-0, o importante foi a vitória. Poderia ter sido de 1. Vamos dar tranquilidade, o Odair tem mais uma semana para trabalhar e eu espero que ele trabalhe o time. Tá? E chega de carteiraço. Vamos colocar aqueles que estão em melhor forma física, aqueles que estão em melhor forma técnica para serem os titulares do Internacional. Odair, ajeita o time, porque tu não vai ser substituído mesmo. Ajeita o time conforme a tua cabeça e não por causa dos carteiraços. Espero que o Rodrigo Caetano, se é que está vindo realmente, venha e te ajude a ter mais tranquilidade para o Internacional poder fazer então um ano melhor do que foi nos últimos. É isso que a torcida colorada deseja. E lá então que se monte uma base para os anos seguintes de 2019 e 2020. Não é verdade, colorados? É isso aí, tá? O Rossi não teve tempo para a gente ver o potencial dele, foi muito pouco acionado, Igor, porque o Inter jogou muito recuado no segundo tempo. Tá? O Potker tá pedindo banco? Cara, para mim sim.
certo? Lendo aqui mais um recado, Juan muito fraco, Rossi pegador. É uma característica dos jogadores e o Juan Alano não jogou na posição dele, tá? Essa é a questão. Concordo contigo, Thiago Fernandes, que você está falando, mas bom, gente, estou terminando aqui porque hoje eu acordei extremamente cedo, eram 5h30, já estava em pé, estou aqui bastante cansado, ainda viajei, e amanhã novamente em pé. Então eu agradeço a presença de todos vocês aqui nesse momento, o importante foi a vitória, o importante foi os 3 pontos, o importante é passarmos uma semana um pouco mais tranquila para trabalhar e encarar domingo que vem o Corinthians. Esperamos que esteja um bom tempo em Porto Alegre e que o Beira-Rio esteja lotado para a gente poder empurrar o time, tá certo? Beijo no coração de todos os colorados que estão aí nos acompanhando. Quem puder compartilhar, a gente agradece, tá ok? E amanhã a gente volta para falar um pouquinho mais sobre o nosso Internacional, tá certo? Beijo no coração de todos os colorados. Valeu, gente. Tchau, tchau.